Olá, meu nome é Milena Machado, sou estudante de medicina do sétimo semestre e hoje trouxe um relato de caso cujo título é Os Dismorfismos Faciais e Deficiência Intelectual como Apresentação Clínica da Síndrome de White-Sutton. Esses são os autores do trabalho, fomos orientados pela doutora Erlane Marques Ribeiro. A síndrome de White-Sutton é uma doença genética rara causada pela mutação do gene POGZ, responsável pela regulação da mitose de algumas células. Essa síndrome é caracterizada por um amplo espectro de alterações neurológicas, principalmente no âmbito do comportamento. Além do seu fenótipo facial típico, o diagnóstico não pode ser estabelecido clinicamente. É através de testes moleculares, como o exoma, que é possível identificar a variante patogênica em heterozigose no gene POGZ, e associada aos dados clínicos pode ser confirmado o diagnóstico. O objetivo do trabalho é relatar um caso de síndrome de White-Sutton em adolescente acompanhada no Hospital Infantil Albert Sabin e demonstrar a importância do reconhecimento da doença. O caso clínico traz uma paciente do sexo feminino, 20 anos, filha de pais não consanguíneos e saudáveis e tem um irmão gemelar rígido. Nasceu de parto cesáreo, com idade gestacional de 38 semanas, foi uma RN de baixo peso para a idade gestacional e teve um APGA de 7,9. O pré-natal não teve intercorrências. Quanto aos seus marcos motores, sentou aos 7 meses e andou com 1 ano e 1 mês. Apresentou distúrbio de fala, com voz infantilizada, de início aos 17 meses. Adquiriu controle esfinteriano com 36 meses. Iniciou o quadro de convulsão aos 12 meses de idade, sendo afebril, de episódio único, com o uso de medicação de 1 até os 3 anos de idade. Ela começou uma escolarização tardia, aos 7 anos, ainda com dificuldade. Ainda teve relato de deficiência intelectual, hipermetropia, sinusite crônica, atraso do início da dentição permanente. Ao exame físico, essa paciente possui face peculiar com epicanto invertido, telecanto, ponte nasal baixa, macrostomia leve e lábio superior em V invertido. Aqui na imagem apresenta a face com dismorfias típicas. Os quinto dedos das mãos hipoplásicos e os terceiro dedos dos pés são hipoplásicos. Nas imagens, né, dos pés e das mãos apresentam os dedos hipoplásicos. Possui perda auditiva condutiva leve a moderada bilateral. Seu cariótipo é 46XX. O CGH Array não foi informativo. Apesar das suspeitas clínicas, somente aos 18 anos de idade, a paciente pôde realizar o exoma, o qual evidenciou uma variante no gene POGZ, compatível com síndrome de White-Sutton. Atualmente, a paciente ela segue em acompanhamento ambulatorial no serviço de genética com quadro estável. Por fim, o caso, a partir das alterações oftalmológicas, sugeriu duas síndromes com padrão de transmissão ligada ao X, sendo a síndrome OPD do gene FLNA e Coffin-Lowry do gene RSK2. Ademais, o presente estudo ele possibilita observar a importância do exoma como um teste de melhor custo-efetividade para os casos de deficiência intelectual. Por fim, apesar da liberação recente desse exame para ser utilizado no SUS, ainda não há equidade na distribuição da oferta do exame no país. E a mudança desse panorama pode permitir com que casos como esse relato sejam conduzidos com eficiência, assim como assegurar o melhor prognóstico possível para esses pacientes. Obrigada.